Sejam muito bem-vindos a mais um review de tênis de corrida. Se você não me conhece, meu nome é Vitor Alves, sou fisioterapeuta e atuo com fisioterapia esportiva, que leva o nome do canal, e osteopatia. O intuito desses vídeos de reviews de tênis de corrida é justamente passar uma visão para além da experiência enquanto corredor, mas mostrando também alguns pontos que muitas vezes passa desapercebido, mas que enquanto fisioterapeuta eu acredito que possa contribuir com todos os colegas corredores. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar outros vídeos também sobre lesões no esporte, lesões na corrida, reabilitação, prevenção de lesões e por aí vai. Então, bora pro vídeo. E no vídeo de hoje nada mais nada menos do que ele, Adios Pro 4, o Super Shoe ou Super Tênis da Adidas. Nessa versão, essa paleta de cores que é sensacional, que é comemorativo, em homenagem à Maratona de Boston. Então a edição especial Boston, que é a Adidas quem é a grande patrocinadora da Maratona de Boston, a icônica maratona, aquela que é para poucos corredores, principalmente para os rápidos. Existe exceção? Existem outras possibilidades de você que não tenha o índice, não tenha o qualify para Boston fazer a prova. Existe essa possibilidade, mas é uma exceção. E essa é a cor do Adios Pro 4 da Maratona de Boston de 2025. Um tênis muito interessante, com algumas peculiaridades, que mudou muito da versão 3 para essa versão número 4, que saiu no finalzinho de 24 para início de 25. Demorou a chegar com grande disponibilidade no Brasil, mas hoje já muitos corredores com ele no pé, já tem muitos recordes que são batidos com esse tênis aqui, com essa versão, e que eu acredito que seja uma versão muito redonda. De fato, a Adidas acertou muito nesse tênis, ela conseguiu evoluir muito do que foi o Adios Pro número 1, que era um tênis que não tinha tanto retorno de energia, ao 2 que melhorou um pouco, o 3 fez muito sucesso, e agora na versão 4, essa sim eu acredito que tenha sido um tiro muito certeiro da Adidas. Então vamos falar sobre alguns detalhes, algumas peculiaridades, vamos esmiuçar um pouco mais sobre essa versão. Começando por aquilo que eu acredito que seja o mais importante de um Super Shoe, que é a sua entressola. Então a entressola do Adios Pro 4, ela possui duas camadas do que a Adidas chama de Light Strike Pro. Então é a entressola da Adidas que ela ficou ainda mais leve, mais macia, e juntamente com a placa de carbono que a Adidas chama de Energy Rods 2.0. Que diferente da maioria das marcas, a Adidas não possui uma placa inteiriça de carbono. É como se fosse alguns fios de placa que possuem infusão de carbono e fica vazado nessa região medial. Então, região lateral, e aí nomenclatura anatômica, que é aquilo que eu acabo utilizando aqui nos vídeos para eles referenciar o que está de fora, o que está na parte de dentro do tênis. Então, o que está de fora eu chamo de lateral, que está na parte vindo para o meio, eu chamo de medial. Tá? Então, vazado aqui na região medial do tênis, a gente consegue identificar os Energy Rods. Né? Então, é diferente do que se tinha em termos de experiência, sensação de corrida do Adios Pro 3. Qual que eu acredito que tenha sido essa sensação? É um tênis que tem retorno de energia, principalmente quando você já está uma velocidade um pouco mais alta. Então, falando do meu caso, de 4,30 para baixo, você tinha um bom retorno de energia. Antes disso, ele ficava um tênis um pouquinho mais firme, uma batida, não é que é uma batida seca, mas uma batida um pouco mais firme. Diferente do Adios Pro 4, que é um tênis muito mais macio. A entressola ficou muito mais macia, de fato. Daí, o fato de ser um tênis que a espuma tende Então percebam o tanto que a maciez dessa espuma, né? Então a maciez da entressola. Talvez espuma não seja o termo mais adequado, né? Mas percebam a maciez da entressola. Que ela de fato ela vai se deflagrar, bater na placa, no Energy Rods, e ter
essa devolução de energia, né, esse retorno de energia. Então aqui acaba que a placa funciona muito mais. E aí, tendo esse vazado aqui bem na região do médio pé, acaba que aqui a placa tem essa maior capacidade de retorno de energia. Então, pensando em performance, ficou muito mais funcional. Então ele passa a ter muito mais efeito comparado ao que se tinha no Adios Pro 3. Só que, ponto que a gente precisa discutir, muitas vezes eu sinto falta de se ter isso em grandes canais, de pessoas que falam sobre o calçado, sobre calçados de corrida especialmente, é que se a gente está falando de uma estrutura, uma superfície que é mais macia, ela tende a ser um pouquinho mais instável. E esse é um ponto muito importante nesse modelo, que ele possui uma base bem larga nessa região, onde vem mais ou menos a região dos cabeça dos metatarsos, né? Então, logo antes dos dedos, né? Propriamente ditos. Então, percebam que aqui ele tem uma região bem larga. Isso para a estabilidade é muito bom. Mas quando a gente olha nessa região do médio pé e do retropé, nessa região do calcanhar, ele já é um pouco mais estreito. E aí a tendência, sempre na corrida, é a gente atacar com o calcanhar na maioria dos corredores. Esse é o primeiro contato com o calcanhar e a gente vem jogando carga, fazendo essa fase de resposta à carga e propulsão, que a gente vai chamar de push-off ou toe-off, nessa região com a ponta dos pés. Então percebam que aqui esse corte ele tende a fazer essa fase de propulsão, né? Favorece essa fase. Mas quando a gente chega nessa região, a tendência é gerar um pouco mais de instabilidade. E aí, para que tipo de corredor? Para quem está com sobrepeso, para quem tem muita fase de contato, para quem está em velocidades um pouco mais baixas. Daí o ponto, não é preconceito, não é nada de a pessoa que corre um pace, exemplo, tá? Um pace 6,30, ela não pode usar tênis de placa. Não é essa a questão. A questão é que eu tendo a gerar mais instabilidades correndo num pace 6,30 do que num pace 4. Tá? Então esse é o ponto principal. E qual que seria o ponto dessa instabilidade? Essa pessoa ter, por exemplo, lesões prévias, entorse de tornozelo, tendinopatia do tibial posterior, fasciopatia plantar, e aí ela tem um desabamento do arco plantar vindo para essa região medial muito abrupto. Isso favorece o surgimento de lesões, ou melhor, o surgimento de sobrecargas. E essas sobrecargas podem vir a gerar lesões. Daí o ponto que eu acho super importante, e se você assistiu o vídeo até aqui, já tirou uma grande mensagem que eu gostaria de passar. Então, atentem-se a isso. Eu não sinto nada, me sinto super bem correndo com esse tênis. Show de bola. Vai que vai, porque é um baita tênis, é um excelente produto. O ponto é que talvez ele não seja o melhor para você, não seja o melhor para você nesse momento. Mas aí é necessário essa avaliação individual, essa percepção de cada corredor. Certo? Vindo para a região do solado, diferente do que se tinha em outras versões, né? Até mesmo em outros modelos da Adidas, a borracha Continental está presente somente nessa região do antepé. Então ficou quase que nada, né? O material principal passa a ser, talvez não tenha tanta durabilidade assim, né? Mas o material do solado é o Light Traction, que a Adidas chama, né? Então ele é preenchido em quase toda a região do solado. E aqui dá para ver novamente esse ponto que eu havia comentado. Uma base nessa região que vem a cabeça, mais ou menos, os metatarsos, bem larga, mas que afunila muito. Então aqui a gente tem como se fosse uma espécie de um corte para também retirar o peso. Essa região é para retirar peso, mas pensando em tecnologia de fato para ter essa propulsão melhor, porque eu tenho um trabalho melhor que a placa de carbono, né? Então isso é 2 pontos, deixar um tênis mais leve e ter melhor resposta da placa de carbono. Só que a gente tem essas questões também, né, de deixar um tênis mais instável. E nessa região a gente afunila muito. Qual que é o ponto negativo? Poder gerar uma compressão nos dedos. Então, deixando como sugestões, né, pensando em conforto e atender o maior número possível de corredores, se essa região da frente ela fosse um pouquinho mais larga, tende a ser um pouco mais confortável para a maioria
das pessoas. Mas lembrando, é um tênis de performance, não necessariamente ele vai atender a todos os corredores, certo? Essas são algumas considerações que, pensando no meu trabalho enquanto fisioterapeuta, eu acho essenciais de compartilhar aqui com vocês. E para não deixar de falar, um drop de 6 milímetros, sendo 39 atrás e 33 à frente. Vindo para a região do contraforte, ele não possui nenhuma placa muito rígida, então é um contraforte bem molinho, né? Então não é um tênis que, novamente, essa região tende a ser uma região de promover mais estabilidade no retropé. Então ele tende a não gerar tanta estabilidade nessa região, uma vez que ele tem uma superfície, né, uma estrutura vindo nessa região medial que acompanha na região lateral, mas que é bem molinha. E uma estrutura que vem bem nesse vertical, mas que também não garante tanta estabilidade. Tá? Nessa região, um detalhe, né, temos um escrito ali, nessa região runner on board, mas é detalhe, pode deixar em pezinho, pode deixar deitadinho, aí é mais detalhe mesmo. E o colar possui um preenchimento bem fininho, bem delgado, que é um tanto quanto confortável, acredito que não gere tanto desconforto na maioria das pessoas, mas, de novo, há um preenchimento bem simples, algo só mesmo para não ficar no tecido do cabedal propriamente dito. E falando no cabedal, diferente do modelo 3, que era um pouquinho mais áspero, esse já ficou um material muito mais gostoso de se usar. Porém, percebam que ele não é bem algo translúcido, né, como muitos modelos de super shoes, né? Ele já acaba sendo uma malha um pouquinho mais fechadinha, mas é muito gostoso, muito confortável. Não sei se em regiões mais quentes se isso vai ser um problema. Para mim, que corro em São Paulo, quase sempre não é e não será. Então, um cabedal que ele não amarrota, não amassa, digamos assim. Então fica bem íntegro, dá sustentação e muito bom, muito interessante. Eu particularmente gostei bastante. E vindo para a região da amarração, lembrem-se que a gente ia como se fosse um V, algo que dava um pouco mais de sustentação nessa região do dorso do pé, vindo nessa região mais da frente. Que aqui em um dos passadores muitas pessoas reclamavam de dores, geraram bolhas, cortava a pele. Agora, na versão 4, a Adidas chama de Light Lock. Então são esses ilhoses, né? Então como se fossem umas bolinhas, algo circulares para ter a passagem do cadarço, né? Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um sétimo furo. Então são 7 furos no total. Eu recomendo sempre usar todos os furos para passar o cadarço. E aqui na língua, que ela não é atarrachada, digamos, ela não é fixa no cabedal, a língua por si só, ela tem, na verdade, uma costura. Então uma costura nas suas duas bordas, né, lateral e medial, que fica bem nessa região, né, que fica exposta no cabedal, tanto na região lateral quanto na medial, que é possível também visualizar aqui uma costura, que é pela fixação da língua no cabedal. O cabedal, que ele não possui nenhum outro material que dê sustentação a ele, a não ser pelas justamente listras aqui da Adidas. Elas conferem um pouquinho mais de firmeza, tanto na região medial quanto na região lateral. Fora isso, não tem nenhum outro material que dê sustentação, nenhuma fita interna. Não tem nada disso. Fora a região da biqueira, que é uma biqueira interna, um material também bem molinho, mas que já garante um pouco mais de sustentação e proteção para essa região dos dedos. Então, recapitulando. Material em Light Strike Pro, 2 camadas, mais o Energy Rods, então seria a placa de carbono da Adidas, 6 mm de drop, sendo 39 atrás e 33 à frente. Não temos grandes estruturas que vão conferir estabilidade para o tênis, uma vez que na região do contraforte não tem nada que garante uma grande estabilidade para essa região do retropé. Ele possui nessa região do calcanhar, que é a região do retropé e do médio pé,
pouquinho mais de, digamos, um calce bem mais justinho, né? Então ele não é muito largo, ele é um pouco mais estreito, logo a tendência a gerar mais instabilidades para quem é tecido de retropé, para quem tem muito tempo de contato com o solo e ainda mais por ser vazado nessa região do médio pé. Quando a gente vem para essa região mais próximo dos metatarsos, essa região vindo para a parte da frente do pé, ele tem uma base um pouco mais larga, isso é positivo, só que logo ele já fica um pouquinho mais estreito. Então se ele fosse um pouquinho mais largo como um todo, provavelmente a gente teria um maior conforto para essa região dos dedos. Que é alguns casos de pessoas que reclamaram justamente de apertar nessa região aqui da ponta do pé, nessa região dos dedos. Tá? Então se ele fosse menos afunilado, digamos assim, provavelmente os dedos ficariam um pouco mais soltos, teria melhor conforto nessa região. Foi o meu caso? Senti desconforto? Não, não foi. Mas sei que em termos técnicos, para algumas pessoas, muitos tenderiam a sentir melhor o pé nessa região. Certo? Muitos vão gostar, porque ele realmente devolve muito, uma baita retorno de energia. Porém, eu sei que alguns tendem a ter instabilidades usando essa máquina aqui. Então vai do bom senso, tá? De realmente, o tênis é muito bom para todo mundo? Claro que não. Então vai da avaliação individual, de entender se esse tênis realmente entrega aquilo que você está buscando. Às vezes é um baita tênis, mas não se adapta à pessoa. Então talvez não valha a pena um investimento nesse produto. E aqui é o meu ponto. Assim como todos os vídeos até o momento, nenhum é patrocinado. E sim, eu trago o tênis, trago o calçado para cá para de fato destrinchar e dar uma opinião bem genuína. E assim, espero que possa ajudar você na escolha do melhor calçado esportivo para você. Se gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com quem possa se beneficiar com ele. Um abraço e até mais.